Olá a todos, eu sou o Thiago Coimbra e vocês já me conhecem. Nós estamos nos encontrando novamente após um tempo. Bom, eu estou muito feliz em encontrá-los. Realmente, nós vamos trabalhar agora nessa última disciplina do curso. Certamente você aprendeu muitas coisas novas durante todo esse período, com os diversos professores que ministraram outras disciplinas. Você dialogou com seus colegas nos fóruns, com os tutores, e eu acredito que você tenha refletido muito sobre a sua prática. Eu desejo que você aprenda ainda mais durante esse período. Agora, nessa disciplina que vamos oferecer, a última disciplina, tem como objetivo você poder desenvolver reflexões teóricas e que proporcionem um conhecimento sobre a sua prática. Você deve pensar no contexto de sala de aula, junto com os alunos surdos, junto com os professores, e de que maneira você pode trabalhar ainda melhor. De que forma você pode desenvolver as suas habilidades e competências para contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem dos seus alunos, com o processo de ensino e aprendizagem que o professor está propondo, com as trocas e diálogos da sala de aula. Porque o intérprete, ele está presente. Nós não estamos apenas no contexto da sala de aula para transmitir a informação. Nós fazemos parte daquele contexto, nós estamos presentes e a partir dessa presença é preciso discutir quais são as nossas responsabilidades. Eu acredito que muito dessas reflexões você já fez durante esse trabalho do curso, sobre a sua postura ética, sobre os processos de tradução, sobre os processos de interpretação. Você já deve ter refletido sobre suas responsabilidades quanto ao professor, quanto ao aluno. E nesse momento é importante você refletir como profissional, entender o contexto da sala de aula e da educação dos surdos em nível nacional e também refletir como isso ocorre fora, em outros espaços, em outros países. Bom, esse contexto exige aspectos específicos que nós vamos trabalhar. O contexto da sala de aula é o contexto que mais recebe profissionais e intérpretes de língua de sinais. Então, consequentemente, tem muitas implicações essa situação. A reflexão a respeito do papel do intérprete na escola inclusiva, na educação bilíngue, são pontos de interesse para nós. Eu espero que nós dois, nesse diálogo, possamos refletir juntos principalmente sobre a vontade de realizar uma prática. Em essa disciplina, a gente vai falar sobre procedimentos de tradução e de interpretação, voltados, sim, para a interpretação de Libras, principalmente. Eu gostaria de oferecer um suporte para vocês, uma base para orientá-los a respeito de caminhos e procedimentos práticos. Vamos juntos aprender, pessoal? Conto com vocês. Para começar, eu quero abordar sobre os meus objetivos. Vejam aqui na tela. Vejam que eu tenho alguns objetivos. O primeiro deles, introdução ao papel do intérprete educacional, mas voltado à prática, pensando de forma prática. Além disso, eu gostaria de abordar a importância de atuar como facilitador da comunicação no contexto escolar, focando aí então na sala de aula.
E eu vou abordar sobre 3 grupos específicos: os professores, os alunos, professores surdos e ouvintes, alunos, professores de diversas disciplinas também, e os próprios intérpretes, ou a equipe de intérprete, dependendo do contexto que você está inserido. Porque provavelmente você trabalhe com outras pessoas, eu não conheço, ou sozinho. Esses 3 agentes fazem parte do espaço da sala de aula. O terceiro objetivo é estudar estratégias e táticas, e eu vou abordar o que é tática um pouco mais adiante, que podem ser utilizadas pelos intérpretes. Vocês saberão os momentos em que utilizamos estratégias e momentos em que utilizamos táticas. Essa disciplina está diretamente ligada ao contexto da sala de aula na educação bilíngue para surdos. Ao final dessa disciplina, eu gostaria que vocês tenham aprendido técnicas de interpretação que possam contribuir para melhorar a comunicação e a interação entre surdos e o ambiente escolar. Além disso, eu espero que você possa analisar e solucionar desafios práticos no contexto educacional bilíngue. E possa manter uma postura ética no exercício da profissão, respeitando as necessidades dos seus alunos surdos e as particularidades do ambiente escolar. Aqui nós temos um ponto importante que vocês vão ler no nosso texto base. Esse texto base auxiliará você a entender alguns conceitos importantes dessa disciplina. O primeiro dele é sobre as funções do intérprete no contexto da escola. É um resgate de possivelmente pontos que vocês já desenvolveram e trabalharam em outras disciplinas nesse curso. O principal é entender que a função do intérprete está ligado a facilitar a interação entre professores, alunos, surdos, em diversos níveis. E a presença do intérprete, ele impacta em mudanças na escola. Sim, você estando neste contexto, você vai influenciar com que mudanças ocorram nesse espaço. E muitas mudanças estão ligadas à interpretação. Então é importante vocês refletirem a respeito desse tema, dessa temática, e poder entender o quanto nós, intérpretes, impactamos nesse espaço, influenciamos nesse espaço e promovemos um espaço que seja bilíngue de fato. Então há um impacto e é preciso que o intérprete reflita sobre esse impacto. Um aspecto que você precisa refletir também sobre o seu trabalho é qual é o nível educacional em que você está inserido. Quando eu estou atuando como intérprete num contexto da educação infantil, no ensino fundamental, ele tem uma característica específica. Nós defendemos a educação bilíngue e nós esperamos que os professores sejam bilíngues. Mas nesses contextos, o intérprete assume outras funções, muitas vezes. Muitas vezes de interação com a família, muitas vezes de produção de material. Então, você precisará se adaptar ao contexto e às necessidades da escola. Quando o intérprete
atua num nível mais fundamental, né, indo para o médio, existem características específicas dessa atuação. Existem necessidades de adaptação cultural, de um discurso mais voltado à linguagem das crianças. É importante o intérprete refletir e conseguir, então, realizar essa adaptação. E você pode pensar, mas eu vou adaptar o quê? Muitas vezes a adaptação está ligada à sua forma de produção linguística. Você não vai utilizar uma formalidade muito grande com aquele nível de educação infantil. Você precisa adequar a sua linguagem ao contexto das crianças, ao contexto da educação infantil, ensino fundamental. Muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas surdas que não têm um processo de aquisição natural da língua de sinais. Muitas vezes esse aluno surdo chegou na escola já bem crescido, não tem referências surdas, ele está começando a aprender e desenvolveu a língua por muito pouco tempo. A minha experiência tem mostrado que eu já encontrei surdos, eu fui contratado para atuar no contexto universitário e quando eu cheguei, eu percebi que aquela aluna não tinha um nível de proficiência na língua de sinais. Ela viveu durante muito tempo com um processo de oralização, estava aprendendo língua de sinais. Então ela sempre, por exemplo, acompanhava pela leitura labial, que era a forma de comunicação que ela desenvolveu durante muitos anos. Então, durante um tempo, eu precisei articular bem a minha boca. Eu não podia simplesmente fechar a boca e usar só língua de sinais. Eu deveria adaptar e me adequar na minha produção de forma que pudesse fazer com que ela desenvolvesse e aprendesse. Muitas vezes ela me perguntava, que sinal é esse? Você quer dizer o que com esse sinal? Que ela não conhecia. Muitas vezes eu soletrava a palavra ou eu explicava o conceito e ela adquiria ali mais um sinal, mais um conceito, né? Então, eu muitas vezes tinha que articular para que o conhecimento chegasse ali naquela aluna. Ela era o meu público-alvo, ela era a principal interessada na produção em que eu estava fazendo. Então, esses pontos precisam ser considerados e o intérprete precisa se adequar a cada nível educacional do seu aluno. Às vezes as mudanças são culturais, são pontos que precisam ser sempre refletidos. Eu estou falando aqui, você pode estar pensando, nossa, é muita coisa que o intérprete educacional faz. Sim, de fato, não é um trabalho pesado, mas é um trabalho com responsabilidade. Exige-se uma responsabilidade do intérprete no contexto educacional. Esse intérprete, ele não é uma máquina. O intérprete, ele é alguém que interage num contexto social, porque as pessoas estão inseridas nesse espaço. Então, há algumas estratégias, há algumas táticas, técnicas que podem ser utilizadas pelos intérpretes e contribuem para a melhor da interpretação. Você interpreta um discurso. Muitas vezes é importante entender quem é aquele professor, os seus objetivos e o que ele quer atingir. Então, o discurso que está sendo interpretado, ele traz muitas implicações. Não é uma simples troca de palavras e sinais. Existem nuances culturais, existem nuances específicos ali no ensino. O professor, muitas vezes, ele tem um objetivo com aquela linguagem utilizada. E muitas vezes a gente precisa tornar o que está implícito explícito ao aluno. Então, dessa forma, é importante que reflitamos sobre o nosso papel e qual é a nossa responsabilidade no discurso, na entrega dessa produção interpretada, tanto em língua de sinais, quanto quando interpretamos para a língua portuguesa. Considerarmos que o nosso trabalho ele é uma prática social e comunicativa,
contribui muito para esse processo. Porque nós saímos de uma perspectiva de máquina, de neutros, de não pertencer àquele espaço, mas realizamos uma interpretação que atinge ao público na sua cultura. Nós temos habilidades humanas que contribuem para o desenvolvimento do outro, né? A partir dessa perspectiva da prosódia, a partir da perspectiva da interação, né? Nós, enquanto humanos, precisamos valorizar essas habilidades humanas e trazer isso para o nosso trabalho. É importante ter essa consciência durante o trabalho do intérprete. Bom, no texto base, eu coloquei uma tirinha. Vocês vão poder ver ela, muito grande, e entender um pouco mais sobre esse desafio no ambiente escolar. Vocês viram a imagem? É uma piadinha de humor, né? Uma charge com humor, a partir de uma perspectiva de um coda, ou seja, os pais são surdos, e ele tenta, na escola, mostrar um processo inverso. Numa situação muito comum com os surdos, onde que não há presença de intérpretes, e as pessoas falam, é só você ler esse texto aqui, é a mesma coisa que eu vou falar agora. Olha o texto, essa transcrição. Mas será que é exatamente igual mesmo? Essas são situações recorrentes na vida do surdo. E nem sempre é assim. Você faria isso, né? Que ela mostra a situação contrária na tirinha, né? Em que vou sinalizar e vocês leem aqui o que eu estiver falando. Então, essa tirinha, com humor, tenta mostrar a importância do intérprete no contexto da sala de aula, para se comunicar com todos os agentes ou participantes desse espaço, a partir da sua língua de conforto, para mostrar, então, né, e é muito complicado, a ausência do intérprete nesse contexto. Tanto, né, na educação infantil ou quanto no ensino superior. No ensino superior, o aluno tem muito mais autonomia. E aí podem pensar assim, não precisa mais do intérprete. Nós precisamos continuar difundindo que o intérprete ele tem um papel importante. E essa tirinha, de forma leve, tenta mostrar que numa situação em que essa transcrição não vai resolver, o intérprete ele vai precisar utilizar estratégias. Não é uma transcrição da fala que resolve ou comunica, ou consegue comunicar no espaço escolar. A presença do intérprete, ela contribui e ela não aceita justificativas. É importante que a gente entenda sobre esse processo. Bom, ao encerrarmos essa unidade 1, eu quero convidar vocês a continuarem aprendendo as técnicas de interpretação, as estratégias que nós vamos falar. Você possa refletir sobre elas no seu dia a dia quanto profissional. E na unidade 2, nós vamos abordar mais aspectos, como algumas formas e usos do intérprete na sua prática de interpretação, no contexto da sala de aula. Nós vamos falar a respeito de algumas reflexões importantes e reflexões teóricas. E eu espero que você aproveite essa disciplina para refletir sobre a sua prática. Pense, olha, o que o Thiago falou na primeira disciplina e agora nessa última disciplina, como eu posso aplicar no meu dia a dia? Como essas estratégias podem ser utilizadas? Eu convido você a ir para a unidade 2 e 3, pensando sobre todos esses aspectos. Então, no próximo
aula, nós vamos discutir sobre a interpretação educacional em algumas etapas. Nós vamos aprofundar nessas etapas. Ok? Nos vemos lá.